que acontecia também é que havia uma diferença também entre esses escravos, né? Assim, da maneira que eles trabalhavam. Eram todos assim, não eram todos na fazenda, não eram todos nas senzalas que ficavam, não. Tinha o escravo de ganho, tá? Tinha o escravo de eito, preste atenção nessa parte aqui, viu? E havia os escravos domésticos, ok? O escravo de ganho é aquele escravo que ficava na cidade. O seu proprietário mandava ele trabalhar, vender coisa na feira, vender coisa em todo canto, cortar cabelo, ser barbeador, enfim, engraxate. Depois ele voltava para casa com aquele dinheiro todo e dava ao seu patrão. Ah, professor, mas ele era bobo, né? Ele não fugia não. Assim, ele imaginava até em fugir, só que fugir para ser recapturado ou cair nas mãos de um outro senhor, ou então cair no mundo que ele não conhece, que no caso o Brasil, era complicado para ele também. Então ele preferia deixar como as coisas estavam, né? Então, o escravo de ganho é aquele escravo tipicamente urbano, viu, gente? É aquele vendedor, ele poderia ser até, digamos, um dia se tornar livre, porque ele ia também ganhar alguma coisa para ele, e ele ia comprar sua carta de alforria, ia comprar sua liberdade. O seu proprietário lá ia assinar a carta de alforria desse escravo. Ele ia deixar de ser escravo e poderia também comprar escravos, viu? É uma coisa, digamos, um fato típico da história do Brasil. O cara poderia deixar de ser escravo e poderia comprar escravos. Ele ia vestir roupas, sapato, que a condição social era ter roupa e sapatos. Já dizia que aquele cara não era mais escravo, já era um ex-escravo. Então, o escravo de ganho era um escravo urbano, tá, gente? O escravo de eito é o escravo que trabalhava nas roças, na fazenda, no engenho, enfim. Era aquele mais da roça, né? Então é só, muitas vezes para fazer medo ao escravo urbano, o seu proprietário dizia: ou você faz um negócio direito, ou eu vendo você para o eito. Aquilo já deixava na cabeça do escravo de ganho um medo muito grande, porque era muito pior a pessoa viver numa senzala, numa roça, do que ter uma condição social de interação com outras pessoas, com outras ideias. Muitos escravos se tornavam muito comunicativos, aprendiam até outras línguas. Quer dizer, não havia nenhum impedimento do escravo um dia se tornar um cidadão, não. O problema é que no Brasil a cidadania é uma coisa que foi, digamos, muito tempo mal conquistada, né? E também havia os escravos domésticos, gente, que o nome já está dizendo, aquele escravo que trabalhava em casa, nas casas dos seus proprietários, né? Cuidava de criança, eram escravas que criavam os filhos das patroas, né? Eram escravos que eram tipo mordomos, carregadores, estivadores, trabalhavam em portos, ali em cais, carregando mercadoria, depois voltavam para casa. Quer dizer, eles se vestiam melhor e tinham, digamos, uma afeição melhor com o dono da casa. As donas da casa também gostavam mais desses escravos. Era como se fosse assim, até uma criatura mais próxima, criatura que eu coloco entre aspas, criatura, porque é na visão do proprietário da casa, viu, gente? Não é o tio que está falando, tudo está no livro de vocês, tá? É até aquela coisa de proximidade, enfim. É as três diferenças básicas aqui de escravidão. Havia outras formas de escravidão, até hoje também ainda tem, quando a pessoa, digamos, é enganada por algum fazendeiro e vai trabalhar numa fazenda muito distante de casa e acaba nem ganhando nada, só trabalhando como escravo. Isso aí é uma realidade que até hoje, infelizmente, é praticada no Brasil. Como o tio falou, nós do Brasil, o nosso país tem uma dívida social muito grande com a sua própria sociedade, com as pessoas que ajudaram a formar o país e a enriquecer esse país com tanta cultura. Vocês não imaginam como o Brasil é rico. O Brasil é muito rico, viu? Tanto em cultura como em tudo que você puder imaginar, certo? Ah, professor, mas tem coisa aí que os escravos fizeram que nós usamos até hoje? Tem muita, digamos, influência, né? De ex-escravos, ou mesmo escravos no Brasil, como festas, danças religiosas, vocabulário, instrumentos musicais, alimentação, vestuário, enfim, é uma cultura riquíssima
que faz parte do nosso dia a dia e nós nem percebemos muitas vezes, né? Olha só, na dança, nas festas religiosas, na música, tem um monte de exemplo no livro de vocês também aí, pessoal. É só você ir lá na página 27, 26, que você vê toda essa influência negra no Brasil, né? É uma influência muito interessante. Maracatu, que é uma espécie de comemoração, né? Uma espécie de dança, de ritmo. A congada, que também é uma espécie de dança de ritmo, misturando religião com carnaval. A capoeira, que inicialmente era para ser só uma dança, mas aí foi transformada numa forma de defesa, uma arte marcial criada no Brasil. Não foi na África que ela foi criada aqui no recôncavo baiano. Ela foi criada no Brasil como forma de entretenimento para festejar a dança dos africanos, dos escravos, e eles acabaram entendendo que isso poderia ser a defesa pessoal deles contra a opressão. A capoeira tem toda uma história interessante, tem toda uma história que envolve política, até política mesmo. Tinha gente que contratava capoeiristas, né? Digamos, como defesa pessoal, ou contratava capoeiristas para armar confusões com outros, confusões políticas até. É uma história bem interessante. Se a gente tiver tempo, onde a gente fala mais disso para vocês, né? Tem também o frevo, que é uma espécie de dança também, muito interessante no carnaval. Samba, são manifestações artísticas de movimentação dos escravos brasileiros, né? Fandango, e sem contar também que havia toda aquela religiosidade que eles não poderiam praticar porque a igreja proibia. Então eles acabaram até misturando a religião deles com a religião católica para poder praticar a religião deles. Eles aceitavam os rituais católicos, os santos católicos, como São Jorge, né? Senhor do Bonfim, que os católicos chamam de Jesus Cristo, mas eles chamam de Senhor do Bonfim. Enfim, eles têm Iemanjá, que é uma da cultura africana, que você faz uma referenda, mais uma oferenda, em troca de alguns favores, enfim, pessoais. É toda uma influência riquíssima que nós temos hoje no nosso país, né? No nosso vocabulário nós falamos moleque, cachimbo, exatamente por conta, né? Machixe, quindim, por conta de como o africano, o escravo falava, né? O índio também ensinou coisas. O índio falava abacaxi, o índio falava pindorama, o índio falava pinhangaba, goiaba, palavras que os índios, todos eles misturavam coisas que a gente acabava aprendendo, né? Instrumentos musicais como o berimbau, que o pessoal toca nas rodas de capoeira, o pandeiro que o pessoal toca no pagode, uma alimentação, um prato típico como a feijoada. Os escravos que criaram essa feijoada com restos com sobras de alimentos, né? O pessoal acabou criando aí a feijoada, que hoje é um prato típico do Brasil, né? Bahia, Pernambuco, região norte, região nordeste, muita feijoada. Mocotó é a palavra que eles usavam. Mocotó a gente sabe que é um ossinho, né, do pé, enfim. Vestuários como turbantes, lenços, pulseiras, colares, tudo isso a gente encontra na cultura africana. Olha, o tio vai mandar a página para vocês essa semana, tá bom? E muita coisa que vai nessas páginas aí, que está marcado no livro, tem nessa aulinha aqui, nessas duas aulinhas. Essa aqui é a parte 2. Assiste aí a parte 1, tá bom? Isso aqui hoje é o quê? Hoje são 8, né? São 8 de maio. Aula de história, aula especial aí sobre a cultura africana, essa cultura maravilhosa, riquíssima. Isso faz do nosso país um país maravilhoso. Agora lembrei de um livro muito bom. Sabe, professor, eu estou no 5º ano, eu não consigo nem ler minhas lições direito. Olha só, se o tio soubesse de um livro bacana que não dissesse para vocês que ele existe, o tio seria meio ruim com vocês. Ó, tem livro bom que você pode muito bem. Ah, papai, eu gostaria de ir na biblioteca, ver esse livro aqui, ó. O que faz o Brasil, por exemplo. É um livro muito bom, de um antropólogo, né? Errei aqui. Deixa o tio consertar. Ó, o que faz o Brasil, né? O que faz
o Brasil. Brasil, bem interessante, de um antropólogo chamado Roberto da Mata. E tem também um livro muito bom. Esse livro, ele é, digamos, Crônicas do Descobrimento. Ele é um monte de crônicas. Aí vocês vão viajar na leitura, é muito bom. Ele fala de índios que capturaram europeus e fizeram todo o ritual para devorar o europeu. E o cara conseguiu escapar. É legal demais. Crônicas do Descobrimento, né? Então, o tio coloca esses livros aqui não achando que você vai encontrar assim com facilidade. Veja alguma coisa na internet. De repente é até interessante, você vai até achar, rapaz, em vez de ficar só jogando, eu vou lá no Google e pesquiso aqui uns livrinhos aqui que fala de assuntos que um dia eu vou precisar. Porque a gente vai precisar no futuro dessas coisas, saber essas coisas todas, né? Por exemplo, nas provas de concurso para fazer prova para medicina, os vestibulares cai história do Brasil também, né? Não é só coisa de ciência exata não, cai também ciência humana. Então você vai ter que de repente lembrar de alguma coisinha, uma pitadinha daqui, uma pitadinha dali, enfim. O tio termina por hoje, por enquanto ficamos por aqui. Próxima aula a gente volta novamente, tá ok? Tchau, gente, grande abraço, bom dia.